Fica tranquilo que seu computador não está com problema de áudio não. Isso é apenas o ruído que a chaleira faz. Você já se perguntou por que a chaleira faz esse chiado? Já reparou que esse chiado só ocorre quando a água está perto da fervura e depois esse barulho para? Já parou para pensar em como pode uma chaleira com água emitir um som tão alto? O que será que acontece lá dentro? Muitas perguntas, né? Mas calma, a gente te explica. Antes de explicar todos os porquês, eu preciso que vocês entendam primeiro o conceito de termodinâmica e a sua primeira lei. Primeiro, podemos fazer uma análise do próprio nome termodinâmica. O termo termo é relativo ao calor, já dinâmica faz relação com o movimento. Assim, a gente pode dizer que essa é a parte da física que estuda os gases perfeitos e as leis que relacionam o calor, trabalho e outras formas de energia. Também é importante destacar conceitos importantes que envolvem essa matéria, que no caso são três: a temperatura, o calor e a energia. A temperatura é o grau de agitação das moléculas. O calor é a passagem de energia térmica de um corpo para o outro. Quando a quantidade de calor é maior que zero, podemos dizer que o gás está recebendo calor. Se a quantidade de calor for menor que zero, podemos dizer o inverso, que o gás está perdendo calor. E se a quantidade de calor for igual a zero, significa que não há trocas de calores e podemos chamar esse processo de adiabático. E a energia é a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Nessa energia, conseguimos calcular a chamada energia interna, representada por ΔU, que é a soma das energias de todas as moléculas do gás e está diretamente ligada com as variações de temperatura. Ou seja, se a agitação das moléculas aumentam e a temperatura for positiva, esse ΔU será positivo. Mas, se a agitação das moléculas diminui e a temperatura for negativa, o ΔU também será negativo. Ou então, se a agitação das moléculas não mudarem, ou seja, a temperatura for igual a zero, podemos chamar essa transformação de isotérmica, ou seja, a energia interna não muda. E agora, sabendo desses conceitos, vou apresentar a chamada primeira lei da termodinâmica, que tem como fórmula ΔU é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Parece complicado, né? Mas calma, vamos a um exemplo. Sabe aquele pedaço de pizza que você ingeriu no sábado à noite para repor aquela energia que você gastou na limpeza do seu quarto durante o dia inteiro? A energia interna será o saldo de energia do final do dia. Por exemplo, a gordura. Caso a quantidade de energia da alimentação for maior que a quantidade de energia gasta durante o seu dia, você vai ficar com umas gordurinhas acumuladas. E este é o saldo, ou seja, a energia interna. Agora que já aprendemos conceitos importantíssimos, vamos voltar a falar da chaleira e do seu barulho. Para entender como a chaleira funciona, primeiro precisamos saber o que ocorre dentro da chaleira, né? Para isso, nós pegamos uma chaleira, colocamos água para fazer aquele café gostosinho, sabe? E colocamos a chaleira com água no fogo. A chama do fogão vai transferir energia na forma de calor para a água da chaleira. Sendo assim, a água na chaleira vai receber cada vez mais calor, muito calor, de modo a aumentar a temperatura dessa água no interior da chaleira. Quando a água recebe calor e aumenta sua temperatura, haverá uma agitação das moléculas de água no interior dessa chaleira. Essas bolinhas pulando, elas representam as moléculas de água agitadas. Elas estão cheias de energias e estão tão agitadas quanto aquele seu priminho ou neto que vai te visitar e fica correndo pelo seu quintal. E à medida que eu aqueço essas moléculas de água, sua agitação aumenta e começa a formar muitas bolhas contendo vapor d'água. E essas bolhas, por serem menos densas, ou seja, mais leves, elas começam a subir para a superfície da água. E essas bolhas, em contato com a superfície da água, elas irão estourar e liberar o vapor de água. Mas, como essas bolhas se formam e como elas conseguem escapar? Bom, quando aquecemos o líquido, as moléculas ficam agitadas e elas começam a fazer a pressão interna nas bolhas, como mostrada nessa animação. Ao mesmo tempo, nós temos uma pressão externa agindo sobre o líquido. Essa pressão ela é exercida pelas moléculas de ar.
na superfície da água. Essa pressão eu irei chamá-la de pressão atmosférica ou PATM. Como o gás é menos denso, ou seja, mais leve, as bolhas de gás elas vão subindo até a superfície da água. Quando a pressão da bolha for maior do que a pressão atmosférica, irá ocorrer a ebulição. Ebulição é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Mas você deve estar se perguntando, uai, o que isso tem a ver com barulho na chaleira? Calma que agora eu irei explicar. À medida que essas bolhas são formadas na base da chaleira, elas que são mais leves vão subindo as camadas de água. Porém, as camadas mais acima estarão menos quentes do que as camadas mais próximas à base da chaleira, pois a base está em contato com a chama do fogão. Dessa forma, as bolhas vão subir para as camadas mais frias e elas vão transferindo parte da energia, o calor que elas receberam, para o ambiente que a circula, ou seja, elas vão transferindo o calor dela para a água. Assim, a bolha vai perdendo calor e diminuindo a sua temperatura. Quando diminuir a temperatura dessa bolha, ela não consegue manter sua forma de modo a voltar para o estado líquido. E é por isso que ela implode, no caso, estoura. Essa implosão da bolha, ela é chamada de cavitação. E é essa cavitação que emite o som. Aí você junta todas as cavitações de todas as bolinhas, sendo que todas elas liberam um ruído, junto também com a pressão exercida pelo vapor de água nas paredes da chaleira. Essa pressão de vapor de água, quando liberada pelo pico da chaleira, libera também o ruído das bolinhas estourando. E é esse o barulho que você escuta quando a água fica quente o suficiente para fazer aquele seu saboroso café.